Graça e paz a todos. Vamos refletir no livro de Mateus, no capítulo 8, o verso 19, que diz o seguinte: Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse texto é uma referência a um pedido de Judas. Observe que Judas, diferentemente dos outros apóstolos, ele não foi chamado. Ele se ofereceu. Jesus chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago, chamou todos os demais. Mas com Judas foi diferente. Jesus não comete erro. Da mesma forma que Saul não foi o escolhido de Deus. O escolhido de Deus era Davi. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. E Deus mesmo havia falado: escolherei um segundo o meu coração. Ou seja, não foi Saul. Saul foi colocado como rei devido à preferência do povo. Semelhante a Saul, Judas tinha várias características que era apreciada pelo povo. Primeiro, em um mundo em que as pessoas, em sua maioria absoluta, eram analfabetos, Judas era um escriba, era um homem versado na leitura, era uma pessoa brilhante, um homem intelectual. Diante da sociedade judaica, ele tinha um status elevado. Se Jesus rejeitasse o pedido de Judas, provavelmente ele perderia muito dos seus apóstolos. Ao fazer o pedido: Mestre, eu te seguirei, Judas reconheceu que Jesus era o Messias. Através do seu estudo aprofundado das profecias, ele era tão sábio, tão intelectual, que muitos não compreenderam, mas ele compreendeu. Ele compreendeu que Jesus era o Messias. E ele foi atraído, não visando o reino eterno. Ele entendia, como os demais, que o Messias iria fazer uma revolução, iria sentar num trono terreno, iria em glória e esplendor governar o mundo a partir de Jerusalém. Ele foi atraído com interesse de grandeza. No livro de Mateus 8:20, Jesus desestimula aquele discípulo. Ele fala: olha, a raposa tem o seu covil, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, está falando: você pode me seguir, mas fica sabendo que eu não tenho o que você está interessado. Amigos, Judas, ele teve grandes privilégios. Quando você olha no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 1, e deu-lhes poder para expulsar demônio e para curar enfermidades. Judas foi provido de um poder sobrenatural do Espírito Santo. Judas expulsou demônios, Judas curou. E no capítulo 9 de Lucas, no versículo 6, fala que ele anunciou o Evangelho e efetuou curas. Judas pregou a palavra do Senhor, Judas curou. Fica uma advertência: não é porque é um grande pregador, não é porque seja alguém que opera milagres. Eu não estou falando de falsos milagres, estou falando de milagres verdadeiros, que Judas operou milagres verdadeiros. Judas pregou não o falso evangelho, ele pregou o evangelho verdadeiro. Então não significa que você, sendo um grande pregador e uma pessoa que é usado por Deus para operar curas e operar outros milagres, que é garantia de salvação, porque Judas fez tudo isso e se perdeu. Judas se relacionou com Jesus como os demais. Judas, de certa forma, até amou a Jesus. Entre os 12 apóstolos, a maior posição foi a de Judas. Ele era o tesoureiro, abaixo de Cristo era Judas. E Jesus deu a Judas um tratamento todo diferenciado. No livro de Mateus 26:21, ele falou: um de vós há de me trair. Ou seja, quando ele queria repreender Judas, a mensagem dele era indireta, o que não era o caso de Pedro. Em Mateus 26:34 ele falou: Pedro, tu me negarás. A mensagem era direta. Na ceia, ele molhou o pão
e deu até Judas, isso aí era uma grandiosa expressão de carinho, de afeto. Foi o apóstolo que ele mais tratou bem. Porque, depois de tantos privilégios, porque de ser tão tratado com tanto carinho, por que Judas se perdeu? Por que ele não foi salvo? Na Bíblia, pessoas com pecados bem maiores foram salvos. O caso de Manassés, não houve um rei tão perverso que trouxe tanto mal para o povo de Deus como Manassés, e a gente percebe que ele foi perdoado. Pedro negou Jesus, a mesma pena para a traição é a mesma para o negar. Ai daquele que se envergonhar do Filho do Homem, ai daquele que negar o Filho do Homem, é a mesma coisa para a traição. Amados, não é o nível do pecado que faz com que a pessoa se perca. Não há pecado que não tenha perdão, mas é o nível do arrependimento. Judas não teve um arrependimento como deveria ter tido. E entenda, muitos dos perdidos serão pessoas boas, pessoas de igrejas, pessoas que não adulteraram, não mataram, não roubaram, pessoas que guardavam a lei. Muitos dos perdidos serão pessoas como Judas. A Bíblia não fala que Judas adulterou, que Judas matou. Não, Judas, ele não tinha um pecado externo exposto. O pecado de Judas era interno. Muitos se perderão pelo orgulho, pelo egoísmo, pela avareza, que foi o mesmo pecado de Judas. Então, por que Judas se perdeu? Algumas pessoas falam, não, havia uma profecia, não existe predestinação para o ser humano na Bíblia. A profecia é devido à presciência de Deus. Deus sabia e por isso estava na profecia que ele se perderia. O nome de Judas era Judas Iscariotes. A palavra Iscariotes, do grego, tem uma ligação com sicário. Ou seja, Judas era um mercenário, um revolucionário que lutava pela implantação de um reino terrestre. Então, o amor de Judas não era pelas coisas celestiais. O amor de Judas e a visão de Judas era pelo terreno. Ele alimentou tanto esse pecado, alimentou de uma forma tão grandiosa, rejeitou os apelos, rejeitou as palavras de Cristo. Esse pecado se fortaleceu tanto que ele terminou rejeitando Jesus pela glória do mundo. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: ou você deixa o pecado, ou o pecado te mata. Esse foi o grande problema de Judas. Apenas um pecado do coração fez com que aquela pessoa que teve tantos privilégios se perdesse. Em João 12, no verso 4, Jesus estava ali na casa de Simão e foi o momento que aquela mulher derramou sobre ele aquele perfume caríssimo, aquele precioso nardo sobre Jesus. E foi naquele momento que Judas não se conteve. Depois de tanto tempo dissimuladamente agindo, agora ele se expõe. Por que tão desperdício? Então, para ele, aquele perfume foi um desperdício. Jesus não merecia aquilo. Era um perfume valiosíssimo. E ele falou, deveria ser dado aos pobres. Mas entenda, ele não tinha preocupação com o pobre. No livro de João 12, 6, o apóstolo João deixa claro isso. Ele não tinha um mínimo de interesse pelos pobres, de ajudar os pobres, não. Aí vem um termo forte, ele era ladrão e queria pegar o dinheiro. O valor daquele perfume era de 1 ano de trabalho, 1 ano de salário mínimo. Se fosse nos nossos dias, mais de 10 mil reais. Então Judas queria esse dinheiro, ali ele revelou que o amor dele era ao dinheiro, era avarento. João 12, 5. Por que não vendeu e deixa aos pobres? Ele sempre tinha uma opinião crítica, uma opinião negativa. Ele era uma espécie de pessoa que desestimulava, desanimava os discípulos, desanimava o grupo, com suas palavras sempre negativas. O coração de Judas era cheio
por anseios terrenos, mas vazio de Deus. E dessa forma, Lucas 22, verso 3, fala que Satanás entrou no coração de Judas. Se o coração está cheio de coisas terrenas, há um espaço pleno para a habitação de Satanás. Precisamos de Deus no nosso coração para que o mal não entre nele. Só dois senhores, ou o Senhor do bem, ou o Senhor do mal, ocupará plenamente o coração humano. Não existe meio termo. E a Bíblia diz que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele foi destruído pelo seu próprio pecado, pela avareza, seu ídolo, sua ruína. Amados, essa história não está na Bíblia por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia é algo que foi para aquela época. O que está na Bíblia é para nós, hoje. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o termo ali empregado para a palavra não é logos, a letra escrita, mas é rema, a palavra viva. Amados, a palavra de Deus é viva. Ela é atual, é para os nossos dias. Deus está advertindo o mundo em que as pessoas estão muito centradas em terem coisas, em adquirirem bens, em terem prosperidade, em terem status. Deus está advertindo que esse foi o pecado de Judas. Nada pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Essa mensagem é para nós. Nem você, nem eu somos melhores do que Judas. Não. Às vezes a gente vê Judas, trata ele com desprezo. Talvez somos piores do que ele. E não se engane, Judas teve grandes privilégios. Certamente, pessoas hoje com grandes privilégios espirituais, grandes pastores, grandes líderes de igreja, irão se perder. Judas se perdeu e foi um dos maiores privilegiados por Jesus. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o coração. Amados, Deus não quer nada parcial. Ele quer todo. O nosso coração não pode ter um pecado que reine nele. Seja qual for. Talvez o teu pecado não seja o mesmo de Judas, mas esse pecado ele tem que ser eliminado. E uma das terríveis coisas que o pecado causa no ser humano é a cegueira. Talvez temos pecado e nem percebemos. Por isso a Bíblia diz, é necessário que compres de mim colírio para que veja. Senhor, abre os meus olhos, revela o meu pecado, para que eu te confesse. Aquele que confessa achará misericórdia. Então é hora de buscarmos Deus de todo, não como Judas. Judas buscou Jesus, ele andou com Jesus, ele até amou Jesus, ele obedeceu Jesus, ele foi um servo de Jesus, mas não era todo, não era de todo o coração. Uma parte no coração dele pertencia a Satanás, e Satanás entrou e se apossou de todo o corpo de Judas e ele se perdeu. Que o nosso pecado seja visto ao reflexo da cruz. Tudo que Cristo sofreu, nenhum homem sofreu como ele, foi por causa do pecado. Então o pecado é maligno, que ele seja visto a nossos olhos como verdadeiramente ele é, para que assim nós venhamos abandonar todos os nossos pecados, todo, e buscar Deus